Onde que eu negocio essa ação aqui? Posso negociar as minhas ações, sendo que eu não as tenho mais em meu poder? Cadê? Eu estava procurando a Praça do Comércio, cadê todo mundo? Então, Thiago, hoje não é mais assim. Hoje as ações ficam nas cleanings, que já dá para ser negociado mais rápido. Mas cadê a praça? Cadê a praça? Vamos lá então, Thiago, que eu vou te mostrar. Como eram feitos os negócios no século retrasado? Desta forma, os negócios eram feitos nas praças e não era só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na região de Wall Street, Londres, na região de Lombard Street, no Rio de Janeiro, na Rua Direita, onde hoje é a Rua 1º de Março. E aqui em São Paulo, Thiago, no Largo do Rosário. Onde era o Largo do Rosário? Onde hoje é a Praça Antônio Prado. Então o nome praça passou a ser institucional, Praça do Comércio. Por quê? Quando se negociavam os produtos, exemplo, aonde você comprou esse lote de cana-de-açúcar? Na Praça de Campinas. Aonde você comprou esse lote de café? Na Praça de São Paulo. Aonde você comprou esse seguro marítimo? Na Praça de Santos. Então o nome praça passou a ser institucional. E o nome nos segue até hoje, Thiago. Por quê? Não é assim? O teu nome está sujo? Na praça, faz todo sentido. E meu pai, quando me apresentava uma pessoa, ele falava assim, o teu nome está sujo? Na praça, não é? E, ou então, ele me apresentava uma pessoa, ele falava, essa pessoa é uma boa praça. Uma boa praça, faz todo sentido. E aí daqui, a gente foi lá pro pregão Viva Voz. Não, daqui, Tiagão, tem um outro processo. O quê? Os escritórios. Por quê, Tiago? Na época, São Paulo começou a crescer bastante. Então, o que aconteceu? São Paulo não tinha bolsa, não é? Verdade. Então, os grandes negociantes da época, que era a elite paulista, Emílio Rangel Pestana, o seu irmão Francisco, Estevão Estrela, o que eles fizeram? Escritórios de negócios, que ficavam ao redor aqui do triângulo, que nós chamamos triângulo financeiro. Aqui na Rua 15 de Novembro, na Rua do Tesouro, não é? Na Álvares Penteado e assim por diante. Essa maquete, ela representa a primeira bolsa de mercadorias criada na Bolsa do Brasil, ok? Então, era assim, em 1917, como era a disposição desse espaço? Aqui ficava-se o síndico, que hoje nós chamamos de diretor de pregão. Aqui ficavam os operadores, os comerciantes. Aqui os compradores. E aqui, Tiago, era a população que vinha visitar o pregão Viva Voz. Agora que eu já vi a praça, como que as coisas aconteciam, mas eu sei que tinha uma galera que ficava apregoando aí num negócio chamado pregão. Cadê todo mundo? O que aconteceu com aquela gritaria toda? O que aconteceu? 5,5 venda. 5,5. Quando eu entrei na Bolsa, em 1981, a Bolsa era na Álvares Penteado. Então, eu ficava numa cabine com esse jaleco, ok? Qual era o meu papel? Eu ficava na cabine da corretora, pegava as ordens que a corretora me passava, ok? Que a corretora, o operador de mesa, ficava com os clientes. Eu anotava essas ordens numas boletas, que tinha a boleta de compra e a boleta de venda. Então, Aguinaldo, compra Petrobras, ok. Quantas mil? 10 mil. A que preço? 10,80. ON ou PN? ON.
virava a ordem. Aguinaldo, compra Banco do Brasil. ON, qual a quantidade? 1 milhão. E assim por diante. Agora, Aguinaldo, vende Banco do Brasil, vende Petrobras e assim por diante. Não é? Aí eu pegava essas ordens, colocava no bolso do jaleco, por isso que os bolsos são grandes, ok? E ia nos postos entregar para os operadores as ordens. E pegava as ordens que eram executadas dos operadores, colocava no bolso, voltava para a cabine e confirmava essas ordens executadas para a mesa. Para a mesa fazer o quê? A distribuição das ordens para os operadores, para os clientes, perdão. Então aí, na década de 80, 1983, surgiu o telefone sem fio, que aí já facilitou a vida dos operadores. Aí eu já era operador na época, eu fui promovido de auxiliar para operador, aí já dava para fazer os negócios nas rodas. Então, nós íamos nas rodas, ok? Onde era algumas determinadas ações e negociavam essas ações. Então nós tinha, por exemplo, uma roda de Petrobras, uma roda de Banco do Sim. Brasil. Muito legal. Sim. E se eu não estivesse participando, não sou um operador, se eu quisesse saber a cotação, o preço, quanto que estava sendo negociado, porque hoje eu abro meu home broker e eu vejo. Como que era feito? Tinha um lugar que o pessoal ficava escrevendo? Sim, Tiago, era assim. Com a modernização, nós tínhamos alguns métodos. Ou direto no painel, esse painel já é na década de 80. 80 o painel já era desta forma, ok? Então também tínhamos, não sei se você sabe, que tinha umas fitas, ok? Que hoje o pessoal chama de ticker, não é? Por que ticker, Tiago? Era esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui, ele foi inventado por Thomas Edison. A Bolsa de Nova York recomendou a Thomas Edison que ele fizesse um aparelho aonde passasse as cotações, não é? Era uma fita aonde as cotações passavam, ok? E aí facilitou bastante, porque as cotações passaram a serem na hora. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, quantos operadores em média tinham assim num pregão? Bom, aqui no nosso pregão, Tiago, nós chegamos a ser 1.200 operadores. E atendiam a quantos investidores mais ou menos? Tem ideia? Nossa, aí não dá para ter ideia, porque cada corretora, Tiago, na época, tinha os seus clientes. Eu digo assim que não dá para detalhar, mas vários clientes, Tiago, na época. Mas o mercado de capitais cresceu muito de lá para cá, certo? Sim. Se hoje o nosso ambiente de negociação fosse via pregão, como era antes, quantos operadores eu ia precisar ter? Sim, Tiago, é assim, ó. Nós temos uma cronologia. Quando nós operávamos aqui, nós chegamos a fazer no máximo, 45 mil negócios dia. Certo. Hoje nós fazemos 10 milhões de negócios dia. Calculando mais ou menos, se fosse com os operadores, hoje nós necessitaríamos, do volume de hoje, que são 10 milhões de negócios dias, aproximadamente 10 estádios de futebol só de operadores. Só de operador. Aí a gritaria ia ser maior que de torcida organizada, né? Muito legal. Você trouxe esse acervo aqui e algumas coisas me chamam a atenção. Aqui nessa foto que você trouxe, tem um rapaz pendurado ali, sei lá, ele está escrevendo alguma coisa. O que ele está fazendo aqui? Explica pra gente o que é isso aqui. Sim, Tiago, isso aqui era aqui, ó. Na época, na década de 30, quando os negócios eram realizados, você colocava a oferta, os operadores pediam para colocar as ofertas nesse quadro negro, que os corretores, na época, deram o nome de pedra. Por isso os mais antigos, até hoje falam, coloca na pedra, tira da pedra ou está na pedra, exato, ok? Então era desta forma. Eles colocavam aqui a abertura do papel do dia, colocavam o último preço, a última quantidade negociada, o máximo, o mínimo e o máximo e a quantidade total negociada.
Para quê? Para os operadores terem uma noção de qual o preço e a quantidade estava as ações no momento. Então, toda vez que era realizado um negócio, ele vinha aqui e apagava o último negócio. Sim, apagava, se ele mudasse corrigia o preço, aqui. Se mudasse o preço na roda. Aqui, aqui e aqui, né? Sim. Toda Então, vez. qual era a função desse funcionário que já era da Bolsa? E as pessoas fazem uma grande confusão, que os operadores e os corretores da época, eles eram funcionários das corretoras. Muito bem. E esse cara que estava Ele era da escrevendo, ele era funcionário da Bolsa. Fazia sentido. Outra coisa desse acervo, que hoje, talvez, se bem que nem os mais jovens talvez identificam, mas ele tem muita semelhança com, sei lá, um jogo de Mega-Sena, de uma loteria, que é isso aqui. O que significa isso aqui? Isso. Tiago, quando nós negociávamos, aqui na Bovespa, ok? Na época, tinha uma regra. Quem vendia tinha que fazer essa boleta, entregar para o comprador. Então, nessa boleta, o que tinha? O número do comprador, o número do vendedor, a quantidade negociada e o preço. Aí, quando você fechava o negócio, ele era obrigado a te entregar isso aqui, ok? O que o comprador fazia? Ele conferia comprador, vendedor, a quantidade e o preço. E assinava. Perceba, ó, que aqui, Thiago, tem o comprador e o vendedor. Aí nós pegávamos essa boleta, jogávamos num tobogã. O que era o tobogã? Era uma caixinha de madeira onde as ordens escorregava e ficava com o quê? Com a ordem de chegada. A Bolsa pegava essas ordens, os auxiliares de posto, registrava essa oferta, essa ordem, ok? Então, o que acontecia? Saía a sua corretora vendendo, a minha corretora comprando nos computadores e o preço saía aqui no painel. Que era exatamente o que a gente vê hoje nos painéis de negociação. Justamente. Hoje é diferente. Hoje os negócios, né, saem milésimos de segundos. E é o que a gente vê nos painéis. Muito bem. Quero te pedir mais uma informação a respeito desse acervo, que é uma relíquia maravilhosa. Nos pregões, uma coisa que a gente que acompanha e vê, a gente vê movimentações e gestos específicos, algo como assim, algo como assim. Você pode falar um pouco pra gente sobre como que eu apregoava uma ordem? Se estava, sei lá, R$30,20 e eu queria comprar, como que eu faria? Lógico. Então é assim, Tiago, esse telefone aqui é na década de 80, ok? 1983 chegou essa modernidade, que é o telefone sem fio. Então esse sem fio, ele nos dava a mobilidade de ir até a roda. Então, o que nós fazíamos? O operador de mesa ligava para nós, nós atendíamos e aí ele falava como está o mercado de uma determinada ação. Então nós íamos na roda ver como estava essa negociação. E nós, operadores, nós éramos os olhos do operador de mesa. Por quê? Nós tínhamos a sensibilidade de saber se tinha mais comprador ou mais vendedores. Por quê? Na época, nós usávamos esse crachá no peito, ok? Esse crachá aqui, toda corretora tinha um número. Então, nós colocávamos esse crachá no peito, chegávamos na roda. Todos estavam com os seus crachás, ok? Então, o que nós fazíamos? Nós passávamos para a mesa essa nossa sensibilidade, se o mercado estava mais comprador ou mais vendedor, passava para a mesa. Oi, exemplo, Marcão, o mercado está 20,30. Tem mais pagão a 20 do que vendedores a 30. O que era 20,30? Vamos lá. Para economizar tempo, nós não cantávamos a dezena. Por quê? A dezena saía no painel. Então, para facilitar, nós só cantávamos o quê? Os centavos. Então, eu compro a 20, eu compro a 20. Podia ser R$22,20.
o 22 saía aqui, ok? Então, para ficar mais ágil, nós apregoávamos só os centavos, ok? E tinha regra, Tiago. Por quê? Vamos lá. É como no painel hoje, aqui, ó, não é? O que isso daqui está fazendo? O que nós fazíamos, ok? Então a regra era assim: compradores a 20, vendedores a 30. Não podia apregoar, eu compro a 10, ou eu compro a bola, ou eu vendo a 40. Tinha que ser a regra. Naquela faixa de Era preço. aquela faixa de preço, ok? Por quê? Para sair o negócio. Então nós fazíamos um gesto bem amplo. Para quê? Aqui era tudo filmado. Caso houvesse alguma coisa de errado, dava para saber. O que hoje nós chamamos de VAR, nós já tínhamos aqui na bolsa. Então, eu compro e eu vendo, justamente, para que não tivesse, não é, nenhuma... eu entendi errado. Não, mas eu estava assim, compro 20, compra 20, vendo a 30, vendo a 30. Então tinha que ser expressivo. Muito legal. E aí chega uma hora da nossa história que a gente precisa, Aguinaldo, aposentar isso aqui. Sim. Para o mercado crescer, para a gente ter aquele telão. Conta pra gente como é que foi esse momento que a gente sai do pregão Viva Voz e vai só pro pregão eletrônico e para ter o que a gente tem hoje. Você pode contar pra gente? Sim, vamos lá. Para isso, Tiago, eu tenho que mostrar para você o nosso primeiro computador, o CATS. Esse aqui foi o nosso primeiro computador, o CATS, ok? Então, como eram feitos os negócios? Tinha ações, Tiago, que não tinham liquidez na época, ok? Então, quando chegavam para mim e falavam assim, Aguinaldo, vai na roda e vê BASA, Banco da Amazônia. Era uma ação que não tinha muita liquidez na época, ok? Então, nós criamos uma roda, que é aquela lá no fundo, Tiago, das ações que não tinham liquidez. Então, nós apregoávamos lá as ações que não tinham liquidez. E aí, nós encontrávamos o vendedor. E aí, nós fazíamos negócio. O que aconteceu? A Bolsa pegou essas ações que não tinham liquidez e colocou no CATS. O CATS começou a fazer os negócios mais rápido. O que aconteceu então? A Bolsa precisava de agilidade. Aí a Bolsa pegou, viu que na França tinha um sistema que era mais rápido. A Bolsa negociou esse sistema, que era o Mega Bolsa. As ações lá do pregão começaram a migrar para o sistema. Começou pelas de pouca liquidez. Isso, começou pelas de pouca liquidez. Então, setembro de 2005, acaba o pregão Viva Voz aqui. Julho de 2009, termina o pregão lá na BMF. Por quê? Nós necessitávamos de agilidade. Com essa modernidade, não é? As ações começaram a subir. Acabou o pregão Viva Voz. Inclusive para dizer que toda aquela gritaria, todo aquele pregão, toda a praça de negociação que nós já vimos, tudo isso, o CATS, hoje está aqui. Hoje está no celular. A gente pode comprar e vender aqui. Pode comprar e vender do celular, para você ver o que é a tecnologia.